O lugar que é bom pra mim é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça, chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Começa agora o TV Elas por Elas. E na aula de hoje vamos falar sobre comunicação e a educação popular nos territórios, com Iana Aguiar, psicóloga e comunicóloga. Olá, agradecer o convite e a oportunidade também de me apresentar um pouquinho. Eu sou Iana Aguiar, como eu gosto de me apresentar, nascida e criada em Salvador, Bahia. Atualmente eu resido em Brasília, mas a maior parte da minha trajetória de ativismo político se dá no território baiano, também no Partido das Trabalhadoras e dos Trabalhadores, onde eu tive a oportunidade de transitar entre as secretarias de juventude, a secretaria LGBT, e foi nesse território onde eu fui me construindo ativista. Academicamente falando, eu tenho formação em psicologia, em marketing e em relações públicas, então eu transito desse universo aí das humanas de modo geral, mais especificamente na psicologia, e também enquanto comunicóloga. Eu desenvolvo pesquisas na área da comunicação, sempre com essa pitadinha aí da psicologia, que é a minha primeira formação e que eu não abro mão de jeito nenhum. Então, essa é um pouco da minha trajetória, fazendo essa costura com esses saberes, para olhar cada vez mais para as narrativas empáticas, para as conexões genuínas, dentro e fora do ambiente online. Que a psicologia, ela me deu as ferramentas para compreender a profundidade do mundo interior, enquanto a comunicação me mostrou como esse mundo se conecta ou se desconecta do mundo exterior. Afinal, hoje, é muito difícil defender uma tese de que existe diferença da vida online para a vida offline, porque, na verdade, não existe. Da mesma forma que nós vemos o ambiente online pautando o ambiente offline, isso acontece também do contrário. A gente vê esse ambiente offline pautando também o online. E, enfim, na política a gente tem um conjunto de exemplos para fortalecer a ideia de que não há mais essa distinção. Então, o que é importante visualizar no que tange assim, a comunicação popular é que ela acaba sendo essa ponte entre esses universos. Ela atua nesse campo simbólico e parte de uma recusa que eu diria até radical do que Paulo Freire chamou da comunicação bancária, que é aquele modelo que vê o território como se fosse uma vasilha ou uma cumbuca que deve ser preenchida por informações e por emoções que são pré-fabricadas. E em vez de fazer um movimento horizontal, ela simplesmente deposita a mensagem. E a comunicação popular não propõe isso, ela propõe um encontro. E é um encontro onde a gente precisa começar pela escuta, se a gente quer que ele seja genuíno. E não é uma escuta passiva, é uma escuta empática.
nos termos de Carl Rogers, psicólogo humanista, da abordagem centrada para a pessoa, e ele traz para a gente o que seria essa escuta empática, que nada mais é do que um esforço disciplinado para aprender o quadro de referência interno do outro, os seus sentimentos, os seus significados, e a partir daí se conectar. E é no meio dessa escuta empática, que a gente consegue acessar o campo das emoções. E aí, em vez de manipular o afeto para gerar engajamento, como muitas vezes faz a arquitetura da persuasão digital, a comunicação popular, ela vai acolher o principal lingame vinculativo, usando das palavras de Raquel Paiva, porque ela entende que o afeto é a energia que vai tecer a comunidade. Então, o afeto é esta força motriz, vamos assim dizer, que vai fazer com que a comunidade, inclusive, se perceba e se enxergue enquanto a comunidade. E quando essa comunicação é baseada na escuta, o afeto, sem dúvida, se estabelece. E o território vai deixar de ser esse objeto, essa vasilha, essa cumbuca que está ali para ter informação e conhecimento, mas não para compartilhar, trocar e aprender conjuntamente. Ele se torna, esse território, um sujeito que é coletivo, um espaço que é coletivo. E é nesse solo fértil que acontece a conscientização, nos termos de Paulo Freire. E essa conscientização floresce, porque o solo foi preparado para isso. As pessoas em diálogo, elas vão começar a decodificar a sua própria realidade e a nomear também suas dores, nomear os seus sonhos, construindo uma consciência que não é imposta de fora para dentro, mas que nasce e se constrói dentro, a partir das próprias experiências que são vividas nesse território. E esse é um ponto que é importante quando a gente vai falar de todo esse processo. É o entendimento de que essas experiências vão acontecer dentro de um território. Elas vão ser compartilhadas dentro desse território. E é nesse território onde as potências vão surgir, inclusive para comunicar e construir a narrativa e a história deste mesmo território. E não na lógica de vir de fora para o território. Mas é do território e no território, e muitas vezes para o território, que essas experiências vividas vão construindo e narrando e tecendo as comunidades de afeto, as próprias narrativas, decodificando essas narrativas, as próprias realidades, e construindo assim, e narrando principalmente a história desse território. Acho que o primeiro passo é exatamente esse, é compreender que o território online, o território digital, é um território em disputa, onde as narrativas divergentes estão postas. E um outro ponto que nós não podemos perder de vista em hipótese nenhuma é de entender que as redes sociais, elas não são neutras. E essa é uma ingenuidade que não cabe mais para nós, porque elas operam dentro de uma arquitetura de persuasão, que é projetada para contornar o nosso pensamento crítico, que é o nosso sistema 2, e apelar diretamente para as nossas reações emocionais e intuitivas, que são o nosso sistema 1. Então, Daniel Kahneman, quando ele vai, no seu livro Rápido e Devagar, definir e distinguir o que é o sistema 1 e o que é o sistema 2, a grosso modo, ele coloca o sistema 1 como esse sistema que é intuitivo, que é rápido, que diante de um estímulo já quer entregar uma resposta. E o nosso sistema 2 é aquele sistema que é mais crítico, que é mais analítico, que demanda de um gasto energético maior para elaborar respostas. Então, o que nós vemos dessa arquitetura de persuasão é o tempo todo querendo anular e silenciar o nosso sistema 2, que nada mais é do que o nosso senso crítico, e apelar diretamente para as nossas emoções e o nosso lado mais intuitivo,
que é o sistema 1. E essa lógica alimenta uma economia da angústia, onde o tempo todo nós precisamos estar vivenciando angústias para poder habitar no ambiente online, porque isso contribui para um processo de uma polarização que é afetiva e, sem dúvida nenhuma, fortalece também um ecossistema que é de pós-verdade e abre o palco perfeito para a desinformação. E aí o que é importante é também a gente entender sobre essa desinformação, porque é um jogo tão perverso e desleal, que diferente da fake news, que é aquela notícia falsa que a gente muitas vezes bate o olho e diz assim, não, não é possível que isso aqui seja verdade. Essa notícia aqui, ela é falsa. A desinformação, ela tem um mecanismo e um jogo de perversão que ela pega algo que é real, um fato, uma verdade, distorce, transforma aquela narrativa em algo que não existe, em algo que não é real, e nasce assim a desinformação. Então, é de fato pegar uma informação, manipular, reescrever, colocar uma outra narrativa e apresentar. Então, a capacidade dela de confundir é muito maior do que aquela fake news taxada que a gente bate o olho e fala assim, não, isso aqui não tem como ser verdade. Então, a desinformação ela vai operar nessa lógica que muitas vezes ela consegue cumprir com o seu objetivo por conta disso. Porque alguém vai ter ouvido falar de tal coisa e vai afirmar, não, de fato, eu vi na notícia, na televisão, na rádio, eu recebi essa mensagem, que isso aqui é real. E como nós estamos o tempo todo bombardeadas de conteúdo, de informação, não é sempre que a gente vai parar para verificar a fonte, verificar se a informação é verdadeira ou não é verdadeira, verificar a fundo se aquela informação tem uma parte de verdade e o restante todo de mentira. Então, a desinformação, ela acaba sendo esse desserviço por conta de todos esses elementos. E aí, a gente pode pensar sobre qual é o papel da educação popular nesse contexto, que é um contexto muito difícil. E aí, eu não tenho dúvidas, assim, de que o papel vai ser exatamente a contra-hegemonia. Vai ser uma força contra-hegemônica. A educação popular, se não ela, difícil enxergar outras possibilidades para ser, de fato, essa força contra-hegemônica. Porque ela não entra na disputa para usar as mesmas armas da manipulação. Ela não vai entrar numa disputa com as narrativas de desinformação ou com fake news. Porque o seu objetivo não é sair por aí criando gatilhos mentais da urgência, da reciprocidade, da escassez. Ela vai entrar, inclusive, para hackear esses gatilhos. E aí é por meio da empatia. Aquela empatia, aquela escuta empática que nós falamos anteriormente, nos termos de Carl Rogers, que é de decodificar o referencial do outro como se fosse o outro, sem jamais perder a dimensão do como se. Porque é importante entender que nós somos nós, os outros são os outros. Mas a escuta empática, ela vai vir deste lugar, de entender o outro como se fosse o outro, sabendo que nós não somos o outro. E isso dialoga muito com o que Freud, nos seus estudos e no que ele apresentou da psicanálise, chamou de sujeito suposto saber. Que nós não podemos supor que sabemos mais do outro do que ele mesmo. Na mesma proporção de que nós não podemos supor que nós sabemos mais daquele território, seja ele online, seja ele offline, físico, do que as pessoas que vivenciam e que habitam naquele território. E aí o processo de hackear os gatilhos, ele se dando por meio da empatia, é um fomento à autonomia, que é diferente da manipulação, que constrói a narrativa para manipular. A educação popular, ela vai construir a narrativa para fomentar a autonomia. E essa distinção é crucial, porque disputar os corações e as mentes não vai significar também vencer a guerra de narrativa
ela vai significar criar um cenário em meio a um deserto de monólogos. Porque mesmo que haja ali um público para assistir toda aquela produção de conteúdo, muitas vezes a pessoa que está ali na produção dele vivencia esse monólogo. E aí, essa disputa de corações e mentes não vai se dar também por uma pirotecnia emocional, onde é uma explosão de gatilhos, de tentativa de cooptação. Ela vai significar usar da comunicação para construir uma ponte que seja segura, para que a reflexão crítica, a conscientização, como nos ensinou Paulo Freire, possam dialogar e crescer e florescer. Então, o papel da educação popular nada mais é do que nos convidar à própria praxe freiriana. Inclusive, de superar esse ativismo de compartilhamento impulsivo, irracional, e nos engajar na unidade entre a reflexão crítica e a ação consciente. Fazer essa praxe. Reflexão crítica e ação consciente. Então, é um trabalho que é de base, de alfabetização emocional e midiática, que, infelizmente, nós ainda não vemos da forma que deveria ser, principalmente na educação formal. Hoje, se nós formos olhar, as crianças começam a manusear os eletrônicos, tablets, celulares, antes mesmo de aprenderem a escrever os seus próprios nomes. Você já vê as crianças conseguindo buscar os seus desenhos preferidos, encontrar dentro desse universo o conteúdo do seu interesse, sem nem saber ler e escrever o próprio nome. Então, a alfabetização emocional e a alfabetização midiática, principalmente, ela faz necessária e indispensável, porque ela vai capacitar as pessoas para lerem o mundo, e o mundo digital. E conseguir também reescrevê-los. E reescrevê-los de uma forma que seja mais solidária, mais coletiva, principalmente. É uma tarefa que não há dúvidas de que é árdua, de que é difícil, mas é um exercício diário e cotidiano que nós precisamos fazer, que nós precisamos construir para, de fato, as pessoas terem suas autonomias também no ambiente digital e reescreva de forma mais coletiva e solidária as suas histórias. Eu acredito que o primeiro passo sempre se dá na intenção. Quando a gente muda a nossa intenção, consequentemente, a gente cria condições para mudar também o resultado. Porque quando a comunicação ela é feita com a intenção de controle, ela vai gerar medo, ela vai gerar divisão, ela vai gerar reatividade. Ela vai nos empurrar para um tribalismo digital, onde o pertencimento vai se basear pelo ódio. Pelo ódio, inclusive, ao outro. Então, eu pertenço ao grupo A porque eu odeio o grupo B. E este é um cenário que é muito trágico. Diferente de quando a comunicação ela é feita com um afeto, com escuta e um desejo genuíno de pertencimento. Porque nesse cenário, a intenção ela vai se deslocar do controle para a liberação. E nisso, as pessoas vão se sentir livres, com autonomia. E em vez de fragmentar, ela vai se dedicar a tecer e a fortalecer outros cenários. O resultado não vai ser mais a de uma polarização, mas a construção de uma comunidade de afeto, nos termos de Raquel Paiva, que é aquela comunidade criada, construída coletivamente, afetuosamente. E não é aquele afeto romantizado, mas é de partilha, de senso e sentido de comunidade. E aí o resultado não vai ser a reação impulsiva do sistema 1, mas a possibilidade de uma reflexão autônoma do próprio sistema 2, do nosso senso crítico. E os caminhos que a educação popular e a comunicação podem abrir, inclusive juntas, são os de reconstrução da nossa base democrática a partir dos territórios.
Então, eu diria que, assim, o caminho é fomentar a cultura nos bairros, em cada comunidade, em cada escola, é construir espaços onde a pessoa possa se sentir segura, inclusive para ser vulnerável, para partilhar seus sentimentos e as suas necessidades. E daí a importância dos espaços de auto-organização. Porque são nesses espaços, principalmente que nós, mulheres, nos sentimos confortáveis e à vontade para sermos ou mostrarmos a nossa vulnerabilidade. E se a gente for pensar a nível de Brasil, a transformação do Brasil que eu sonho coletivamente e que trabalho para construir, ela se dá por um processo de reumanização das nossas conexões mesmo. E isso é um trabalho que eu sei que é artesanal, que é um trabalho de base, e que usa a comunicação não para vender uma ideia. Eu não quero, não posso e sinto que não devo vender uma ideia, vender uma ideologia, mas que eu devo construir vínculos. E é a partir dessa construção de vínculos que a confiança se dá, que o afeto acontece e que a solidariedade acontece. Os tecidos nos cotidianos dos territórios vão acontecer a partir desses termos. E assim a gente vai ter a força coletiva para sonhar e continuar construindo o país que queremos, mais empático, cada vez mais soberano, com a democracia fortalecida. Então, com os ensinamentos que a educação e a comunicação popular nos dá, nós temos os instrumentos necessários. E principalmente com o que Martim Barbeiro nos faz o convite, de tirar o foco dos meios e colocar nas mediações. Ele nos ensina que a comunicação viva de um território não vai estar apenas no que é dito, mas vai estar nas suas matrizes culturais, seja a música, a arte, a culinária, a festa, o cuidado, e tudo isso é comunicação. Tudo isso é produção de sentido. E reconhecer esses saberes exige, antes de tudo, uma postura de humildade e abandonar aquela lógica da extensão que apenas leva o conhecimento e adotar a lógica do diálogo e do entendimento de que nós vamos aprender, fazer, construir juntas na coletividade. Hoje a aula foi sobre comunicação e a educação popular nos territórios, com Iana Aguiar, psicóloga e comunicóloga.